Bom, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho então a respeito da representação temporal da polarização, né? Em contraste aí com a representação espectral que a gente viu até agora, e também vai falar um pouco a respeito das relações da relação de Kramers-Kronig, tá bom? Bom, então como a gente viu nas aulas passadas, na aula anterior, né? A gente, em geral, representa a resposta, a polarização aqui como sendo uma resposta em frequência, tá bom? Onde a gente relaciona aqui, ó, por exemplo, para polarização linear, o P de ômega com o E de ômega, né? Então, para isso, é claro que a gente escreve uma suscetibilidade aqui, lá que era uma suscetibilidade aqui que dependia das frequências, tá bom? Então, basicamente, a gente está representando a nossa resposta, seja ela não linear ou linear, no domínio da frequência. Porém, pessoal, a gente pode também escrever uma relação desse tipo no domínio do tempo, tá bom? Para isso, a gente vai considerar o P como sendo um P de T e que acaba sendo produzido aqui por um campo elétrico E, que é um E de T. Ingenuamente, a gente poderia simplesmente imaginar que seria uma coisa assim, então, né? Uma vez que P de ômega era ε0, que 1 de ômega, E de ômega, que 2 de ômega, E2 de ômega e assim por diante, a gente pode ingenuamente imaginar que para o P de T vai ser uma coisa exatamente análoga, né? Então vai ser P de T é ε0, Q1 vezes E de T, mais Q2 vezes E de T, mais Q3 vezes E de T, e assim por diante. Porém, esse tipo de representação aqui não é verdade. Isso daqui só é verdadeiro, só vale essa expressão se a gente puder considerar que a resposta do meio aqui, né, Q1, Q2, Q3, por exemplo, a aplicação do campo externo seja instantânea. Se isso não for o caso, não é assim que a gente tem que fazer, tá bom? A gente, na verdade, tem que considerar a resposta desse meio, tá bom? A gente tem que colocar aqui uma função resposta do meio quando a gente escreve aqui, então, a nossa polarização. Então, vamos lá. De maneira simplificada, vamos considerar aqui que a gente tem um material que apresenta apenas resposta linear, tá bom? Vamos começar aqui a resposta linear. E aí a gente vai descrever a nossa polarização, que vai ser induzida no material, nosso P1 de T, como sendo então um ε0, a integral de 0 a infinito, desse R1 de tal, tá bom? Que na verdade nada mais é do que a função de resposta do meio, né? Então eu aplico o campo ET, tá bom? E de T aqui, ó. E aí o que vai acontecer é que essa função resposta ela não vai ser instantânea, vai ser uma função que dá uma certa resposta ali do meio a aplicação daquele campo externo, tá bom? Então, no final das contas, é como se esse R de tal aí, ele dá pra gente uma contribuição da polarização que vai ser produzida num tempo T, né? Num tempo T ou num tempo tal aqui, devido a um campo aplicado num tempo anterior, né? Um campo E aplicado num tempo T menos tal. E aí eu somo isso para todos os details, tá bom? Então, fazendo isso, né, fazendo então essa integração, né, a integração dessas contribuições aqui, ó, para todos os tempos anteriores, né, a gente acaba determinando aí sim qual que é a nossa polarização. É claro que nesse caso eu tenho que saber como é que vai ser a nossa função resposta, tá bom? O que a gente sabe é que essa função de resposta, que essa função resposta R1, né, por causa de uma polarização linear, ela deve obedecer, é claro, a casualidade, né? Causa e efeito. Então, essa função aqui ela só pode ser diferente de zero para tal menor do que zero. Então, só depois que eu aplico o campo é que essa função resposta se torna diferente de zero, tá bom? Isso obviamente implica, né, que o P de T, né, só depende aqui de valores do passado e não de valores ali do seu futuro, tá bom? Então, você tem que aplicar um campo e aí esse campo resulta numa resposta, tá bom? Então, o princípio da causalidade normal. Bom, pessoal, então é isso que a gente vai expressar nossa polarização no tempo. Então, como vocês estão vendo, como eu falei antes, né, é claro que se isso daqui for uma função-resposta instantânea, tipo uma delta de Dirac, né, bom, aí fica tranquilo, porque aí a gente pode escrever, né, isso daqui vai dar um certo valor, isso aqui vai ser simplesmente Q1 E1, né, que vai só ter função, a função delta de Dirac só vai ter função, só vai ser diferente de zero naquele determinado ponto. Bom, tudo bem. Vamos lá, aqui continuando o nosso caso genérico, tá bom? Bom, a gente vê então aqui que a gente pode escrever essa nossa polarização no domínio da frequência agora, fazendo o quê? Fazendo a transformada de Fourier.
Para fazer a transformada de Fourier, eu vou usar essa definição, que são as definições usadas pelo Broyd, tá bom? Então, quando você está aqui ó, no domínio do tempo, quer passar para o domínio da frequência, você faz a integral de menos infinito ao infinito, da função e de t, e elevado a i ômega t dt. E quando você está no domínio da frequência e quer passar para o tempo, muda esse sinal aqui, né? E aqui fica 1 sobre 2π, tá bom? Lembrando que tem por aí outras definições que botam 1 sobre raiz de 2π aqui, 1 sobre raiz de 2π ali, mas essa aqui é o que o Broyd usa, então eu vou usar ela aqui também, tá bom? Então do tempo para a frequência não tem 1 sobre 2π, da frequência para o tempo tem 1 sobre 2π, tá bom? Então o que a gente faz agora? A gente vai usar essa expressão aqui, ó, tá bom? Na nossa equação anterior para a polarização P1, tá bom? Então eu vou vir nessa minha polarização aqui, ó, essa minha equação P1, e vou substituir esse E de t menos tal no caso, né, pela sua representação espectral usando a transformada de Fourier, tá bom? Então fica aqui, ó, integral de 0 a infinito de tal, que é o que estava aqui, né, integral de 0 a infinito de tal, certo? Aí aqui tem o R1 de tal, tá bom? Aí aqui, ó, d ômega sobre 2π, porque eu vou substituir essa expressão aqui para o meu E de t, só que é E de t menos tal. Então, onde tem t eu coloco t menos tal, tá bom? Na hora que tem t aqui eu coloco t menos tal e tá tudo bem. Não tem muito que se possa fazer aqui não. Bom, aí é basicamente então isso que a gente substitui. Então, eu escrevo aqui o meu P1 de t, aonde apareceu o meu E1 de t, eu substituí pela expressão aqui dele pela sua transformada de Fourier, tá bom? Então, na hora que eu faço, a gente pode ajeitar um pouco essa integral aqui, tá bom? Então, primeiro aqui, ó, eu faço então coloco esse tal para dentro aqui, né? Troco aqui a ordem das integrais, né? Essa de menos infinito, o infinito vai para fora, que é a integral em ômega, e faço primeiro a integral em tal, deixo que todo mundo que depende de tal aqui juntinho nessa caixinha vermelha, tá bom? Então, basicamente, essa é a ideia. Essa expressão, então, ela pode ser reescrita de que forma? Então, vai ficar aqui, ó. ε0, integral do menos infinito de d ômega sobre 2π, ε0, integral do menos infinito de d ômega sobre 2π, né? Olha, esse e de ômega elevado a menos i ômega t está aqui, e essa parte aqui que está na caixinha vermelha é o que a gente vai chamar, a gente vai introduzir explicitamente, opa, bati sem querer aqui, explicitamente como sendo a nossa expressão para a suscetibilidade linear. Então, a minha suscetibilidade linear do meu meio é Q1, né, de ômega ômega, né, para aquela representação que eu já expliquei para vocês brevemente, né, para um campo ômega na frequência ômega, a resposta, né, no caso de ser linear, é claro, integral de 0 a infinito de d tal, função resposta elevada a i ômega tal. Isso daqui, então, ó, nada mais é do que a nossa expressão para a suscetibilidade linear, tá bom? Bom, se você agora fizer a transformada de Fourier desse P1 de t, então como é que escreva a transformada de Fourier do P1 de t? Então, de novo, vou do espaço do ômega para o espaço do tempo, então é 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito, P1 de ômega elevado a menos i ômega t dt, certo? Então, essa aqui é a transformada de Fourier da expressão da polarização, da equação da polarização. Eu vou pegar essa expressão agora, ó, e substituir nessa expressão aqui do lado de cá. Então, é isso que está sendo feito aqui desse lado, tá bom? Então, com isso, a gente obtém essa expressão bem compridona aqui que vocês estão vendo. E a partir disso aqui, a gente pode ver o seguinte, que essa expressão aqui, ó, ela, obviamente, tem que ser válida para qualquer frequência, tá bom? Então, para que isso aqui seja verdade, ela só vai ser válida se P1 de ômega for igual a ε0, Q1 de ômega, ômega, E de ômega, tá bom? Então, olha só, então a gente observa aqui que essa expressão para o domínio das frequências, ela é válida sempre dessa forma. P é ε0 vezes Q vezes E de ômega. Se está no domínio da frequência, ela é válida sempre. Como eu falei antes, no domínio do tempo, ela só vai ser válida se a função resposta R for uma função instantânea, tá bom? Por isso que, assim, na maioria das vezes, assim, em geral, quando a gente escreve essas expressões aqui das nossas polarizações, seja elas lineares ou não lineares, a gente escreve sempre P de ômega, Q de ômega e E de ômega, para não ficar toda hora tendo que ficar se explicando que a gente está considerando que as respostas são instantâneas. Então, se você escreve dessa forma, você está sempre correto, enquanto que se você escrever da forma que P de t é ε0, Q de t é E de t, você está, na verdade, está mais ou menos implícito que isso aí só seria verdade
para o caso de uma resposta instantânea, o que muitas vezes em ótica não linear é verdadeiro. Então é muito uma questão do problema que a gente está estudando e da conveniência que a gente tem para fazer, tá bom? Por exemplo, quando a gente usa laser pulsado, né, a expressão temporal se torna importante, né, porque às vezes a gente pode ter respostas que são mais lentas. Quem trabalha com pump and probe sabe do que eu estou falando, principalmente em ótica linear, mas quem trabalha com laser pulsado, com laser intenso, sabe que muitas vezes a sua resposta, a tua excitação é de femtosegundo, mas a tua função resposta é de nano, picosegundo. Então você tem que levar em conta, pode ter que levar em conta esse tipo de coisa, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Como é que a gente continua fazendo essa descrição no domínio do tempo da polarização? Bom, a resposta não linear também pode ser descrita de maneira análoga e fazendo um procedimento bastante semelhante, tá bom? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a polarização de segunda ordem, tá bom? No domínio do tempo, ficaria assim, ó. O meu P2 de t vai ser um ε0 integral de 0 a infinito, em tal 1, integral de 0 a infinito de tal 2, da função resposta agora que depende do tal 1 e do tal 2, e dos dois campos aqui, ó, que um está atrasado por um tempo tal 1 e um está atrasado por um tempo tal 2. Então tem dois campos, não necessariamente esses dois campos têm exatamente o mesmo atraso. Então basicamente é isso, né? Eu aplico esses dois campos com atrasos diferentes e vejo qual que vai ser a resposta do meu meio a esse campo aplicado, tá bom? Aí aqui que a gente faz? A gente faz exatamente o que a gente fez antes. A gente usa a nossa expressão na transformada de Fourier e escreve esse e de t menos tal 1 e de t menos tal 2 em termos das transformadas de Fourier aqui nessa equação. Então eu vou substituir, ó, esse e, por exemplo, de t menos tal 1 por... vai aparecer essa integral de menos dividido a infinito de ômega 1 sobre 2π, tá bom? Aí vai aparecer esse cara aqui, ó, e de ômega 1, e elevado a menos i ômega 1 tal menos tal 1. Essa segunda integral aqui, ó, vem porque eu estou escrevendo esse meu campo E2 em termos do seu espectro. E de ômega 2 elevado a menos i ômega 2 tal 2, tá bom? Exatamente, pessoal, o que a gente fez agora há pouco. Aí o que a gente faz agora? Então a gente separa aqui as integrais nas frequências, tá bom? Das integrais nos taus, né? Então fica aqui, ó, integral na frequência do ômega 1, integral na frequência do ômega 2, e a gente vai... O que sobra, né, tudo o que sobra, que é uma integral dupla, né, essa integral aqui, ó, de 0 a infinito, em tal 1, integral de 0 a infinito em tal 2, com todos os termos que dependem aqui de tal 1 e tal 2, ele fica dentro desse Q2, tá bom? Então, no próximo slide ele já aparece, tá aqui, ó. Então a gente introduz essa polarização não linear, né, ou essa polarização de segunda ordem, como sendo isso daqui, ó, tá bom? Eu já vou explicar esse cara aqui, mas é a integral de 0 a infinito de tal 1, integral de 0 a infinito de tal 2, o R e o E elevado a I, ômega tal 1 mais ômega tal 2. Para simplificar um pouquinho a notação, né, esse sigma, esse ômega sigma que aparece aí, né, a gente define como sendo ômega 1 mais ômega 2, tá bom? Então seria para um processo, por exemplo, de soma de frequências, tá bom? Então, esse cara aqui seria o caso da polarização não linear para um processo de soma de frequências, para um processo de segunda ordem, uma suscetibilidade de segunda ordem, aonde então o meu P2 finalmente vai ser ε0, Q2 de ômega sigma, ômega 1, ômega 2, né, das frequências dos dois campos incidentes, e de ômega 1 e de ômega 2, tá bom? Então, como a gente pode ver aqui, ó, é exatamente a mesma coisa. Então, o que é P2? P2, né, no domínio da frequência, ele é ε0, Q2 e ômega 1 e de ômega 2, tá bom? Então, aquela história, P é ε0, Q e ao quadrado, né, ou E vezes Z aqui. E é claro que esse procedimento ele pode ser generalizado para suscetibilidades aí de ordem mais alta, tá bom? De uma maneira mais ou menos tranquila. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho então agora com vocês a respeito da relação de Kramers-Kronig na ótica linear. Como a gente viu agora mesmo, né? A gente pode representar a nossa suscetibilidade Q1 de ômega, né? Como sendo um Q1 de ômega ômega, né? É só a representação então que a frequência está o campo incidente está na frequência ômega, e é claro que a polarização induzida também está na mesma frequência ômega, afinal trata-se de um processo de ótica linear. E a gente viu então que isso daqui, só que essa é uma representação para ficar claro, né, qual que é a polarização que está saindo aqui, né, em que frequência a minha suscetibilidade está gerando em relação às frequências incidentes.
Claro que talvez não fosse tão necessário aqui em ótica linear, mas a gente sabe que em ótica não linear é importante porque já diz para a gente, né, qual a frequência dos campos incidentes e qual é o processo não linear que eu estou interessado. Se é um 2 ômega, se é um ômega 1 mais ômega 2, se é frequência zero, retificação ótica e tal. Bom, vamos lá. Então, olha só, fazendo essa brincadeira aqui, o que a gente vê? Então, a gente vê aqui que a gente acabou de ver, né, que essa integral ela é de 0 a infinito, R1, que é a função resposta de tal, e elevado daí ômega tal de tal, tá bom? Bom, aqui, basicamente o que se faz são analisar algumas propriedades matemáticas dessa função suscetibilidade linear, tá bom? Por exemplo, a gente usa o fato de que isso aqui é uma grandeza real, né, que o R, né, essa função resposta aqui deve ser uma grandeza real, que ela tem que ser uma coisa integrável, ou, né, fisicamente falando, né, o fato que o nosso Q de ômega para uma frequência ômega real é uma quantidade que a gente deve ser capaz de medir fisicamente no laboratório. Como a gente diz, né, é uma quantidade que é mensurável e finita, tá bom? Então a gente levando em consideração esse tipo de coisa do ponto de vista física, mas aplicando isso aí na matemática, é possível se demonstrar que existe uma relação entre a parte real e a parte imaginária dessa função suscetibilidade linear. E elas são relacionadas dessa forma aqui, ó. A parte real de Q1, ela é 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito. Da parte imaginária de Q1, ômega' d ômega', integral aqui em ômega' sobre ômega' menos ômega. E a parte imaginária também está escrita aqui, é uma relação bastante semelhante, né? Parece um menos 1 sobre π. A parte real está ligada à parte imaginária, e a parte imaginária está ligada à parte real, tá bom? Às vezes vocês podem ver por aí que vai aparecer um tipo de um P aqui, um P meio curvado, um P meio enfeitado na frente da integral, para dizer que na verdade é o valor principal de Cauchy da integral, tá bom? Que vem lá do cálculo de resíduos para quem já fez aí física matemática, ou dependendo do curso que você né? Você deve ter feito física matemática, principalmente se fosse aluno da física com certeza, tá bom? Beleza. Então, fisicamente falando aqui, ó, essas relações constitutivas, essas relações de Kramers-Kronig, na verdade, é uma maneira de fazer um restatement aqui, ó, tá bom? Da nossa condição de causalidade no domínio da frequência, tá bom? Vamos lá, vamos olhar mais um pouquinho aqui, ó. Essas relações de Kramers-Kronig, como eu reescrevi aqui agora, elas podem ser escritas de diversas formas, tá bom? Levando em consideração, por exemplo, somente frequências positivas, que seria uma coisa que tem um significado físico melhor, né? Tem significado físico, na verdade. Então aí elas ficam dessa forma, tá bom? Aparece um 2 aqui, fica uma integral aí de 0 a infinito, tá bom? Então, como eu falei, é a mesma coisa, só estou, na verdade, considerando agora frequências no range positivo, e novamente a gente vê aqui que ela relaciona a parte real com a parte imaginária das suscetibilidades, e a parte imaginária com a parte real da suscetibilidade, tá bom? Então, basicamente, se eu sei a dependência espectral da minha parte real da suscetibilidade, se eu determinei isso daqui, eu sou capaz de determinar a dependência espectral da parte imaginária da suscetibilidade. Em geral, o que se faz é o contrário, né? Em geral, a gente mede de uma maneira mais fácil a parte imaginária da nossa suscetibilidade, né? Que na verdade é a absorção, que é o espectro de absorção. Né? Então, uma vez que eu determino, por exemplo, o espectro de absorção do nosso material, né? Então, se eu souber aqui a parte imaginária do meu Q1, né? Ou seja, o meu espectro de absorção, através das relações de Kramers-Kronig, a gente consegue determinar a parte real dessa minha suscetibilidade, que é a refração. E é muito mais fácil você medir o espectro de absorção do que você medir a dispersão do índice de refração. Talvez alguns de vocês já tenham que ter medido dispersão de refração, e é bastante tedioso, um experimento bastante chato, tem que ser bastante delicado de se fazer para conseguir isso com bastante resolução e assim por diante, tá bom? Bom, então olha só, a parte real de Q1 aqui numa dada frequência, ela vai poder então ser deduzida a partir, né, vai poder ser determinada aqui, se você souber o espectro da parte imaginária e vice-versa, tá bom? Mas em geral, como eu falei, o que se faz mais é, a partir da absorção, determinar a refração, determinar a partir da parte imaginária, se determinar a parte real. Bom, muito bem.
vamos lá. O que eu falei até agora, na verdade, eu basicamente só apresentei a relação de Kramers-Kronig e falei que ela está ligada com propriedades matemáticas daquelas funções, tá bom? Mas eu não fui muito adiante de fazer esses cálculos. Quem tiver interesse, tem em diversos livros isso daí resolvido. Eu vou fazer de uma maneira aqui que mostra, na verdade, uma relação, né, entre a relação de Kramers-Kronig, a dispersão e a absorção. Isso não chega a ser uma demonstração, mas isso não chega a ser uma demonstração formal, né? Mas é uma demonstração de que, na verdade, aquelas relações de Kramers-Kronig, de uma certa forma, elas fazem sentido. Bom, como a gente sabe, né, todos os materiais eles têm uma certa dispersão aqui do seu índice de refração. Eu vou estar chamando aqui simplesmente de dispersão, tá bom? Então, é claro que a gente sabe aqui que tem uma dispersão do índice de refração, ou seja, para diferentes frequências de luz incidente nesse material ômega, ele vai apresentar diferentes índice de refração. Então, isso aqui é uma coisa que já é conhecida, a dispersão do índice de refração. Mas a gente sabe também que muitos materiais eles têm absorção, né? Eles não são transparentes, eles absorvem luz numa certa faixa espectral, numa certa região espectral, tá bom? Em geral, como a gente faz, para modelar essa absorção, a gente assume, então, que o nosso índice de refração total ele tem uma parte que ele é uma grandeza complexa, n tilde de ômega, aonde a parte real, então, é a refração, e a parte imaginária, esse kappa de ômega aqui, na verdade, né, esse kappa, como eu escrevi, mas podia ter escrito kappa de ômega, é a absorção. Então, a gente, na verdade, é o seguinte, a gente modela a absorção incluindo essa parte imaginária na nossa refração, tá bom? Dessa forma aqui. Tá? Então, essa aqui é a parte do meu índice de refração complexo. A parte real do meu índice de refração complexo é a refração. A parte imaginária do meu índice de refração complexo é a absorção, tá bom? Então, beleza. Mas a gente sabe, na verdade também, que luz, né, na vida real, ela, muitas vezes, né, não é um único comprimento de onda. Né? A gente sabe que isso aí é uma aproximação. Então, em geral, a gente sabe que a gente tem, por exemplo, um espectro de luz incidindo lá no nosso material, tá bom? Então, na vida real, a gente nunca tem um único exato comprimento de onda. A gente sempre tem uma faixa espectral, tá? A gente tem um espectro de frequências na luz que está incidindo lá nesse nosso material, que tem dispersão do índice de refração e que tem uma absorção que também depende lá da frequência da luz. Bom, explicitamente, né, para vocês que estão aqui fazendo esse curso, pulsos, né, pulsos de laser ultracurtos, eles apresentam uma banda espectral bastante larga, né? Como a gente sabe, pelo princípio da transformada de Fourier, a gente é capaz de relacionar a largura de banda espectral com sua largura de banda temporal. Então, se a gente está trabalhando com laser de feitos segundos, a gente sabe que, geralmente, tudo que ele não é monocromático, né? Porque, lembra lá, um laser de 150 feitos segundos tem pelo menos seus 10 nanômetros de largura de banda. Então, agora, a ideia é combinar essas três particularidades, essas três ideias, a dispersão do índice de refração, a absorção e o fato de que a luz ela tem diversos comprimentos de onda para a gente entender um pouquinho como é que funcionam essas relações de Kramers-Kronig. Então vamos lá. Olha só, vamos considerar aqui que a gente tem um pulso gaussiano aqui no domínio do tempo, tá bom? Então no domínio do tempo está aqui o meu pulsinho aqui é um pulso que ele é gaussiano temporalmente, tá bom? Quem já estudou isso daí, já fez o curso de ótica física, ou o curso de introdução à fotônica, ou já estudou isso um pouquinho por fora, sabe que a gente, para determinar então qual que é o espectro desse meu pulso, que é gaussiano no tempo, então tem aqui o meu envelope, né, e tá aqui, então seria minha moduladora e minha portadora aqui, tá bom? Você tem que fazer a transformada de Fourier desse pulso. A transformada de Fourier de um pulso temporalmente gaussiano também vai ser uma gaussiana no espectro, tá bom? E vai valer aquela razão do inverso que a gente acabou de conversar, né? Quanto mais largo for o pulso no espectro, mais curto ele vai ser no tempo e vice-versa. Então, se eu pegar aqui, tem meu pulso no domínio do tempo, e a gente representa ele no domínio da frequência, ele vai ser então uma gaussiana, tá bom? Isso aqui deveria ser uma gaussiana, no domínio da frequência, centrada aqui em ômega zero, tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Fazer um experimento de cabeça aqui. Se a gente pegar esse nosso pulso aqui e mandar ele num determinado material que absorve muito bem
exatamente em torno da frequência ômega zero. Então estou pegando essa minha luz aqui, que tem esse espectro de frequência, incidindo no meio, fazendo ele atravessar o meio material que absorve muito, exatamente só nessa frequência ômega zero, de maneira muito estreita, só nessa frequência ômega zero do espectro. O que vai acontecer então? O que vai acontecer aqui no domínio aqui da frequência? O que vai acontecer é que esse campo, então eu estou fazendo aqui o campo que vai ser subtraído. Então, esse campo em torno de ômega zero vai ser subtraído. Por quê? Porque o meu material ele vai fazer o quê? Ele vai absorver exatamente essa frequência. Tudo bem? Então, isso aqui é o meu campo incidente, no domínio da frequência, e aqui vai ser o meu campo que vai ser subtraído no domínio da frequência. Vai ser uma função bem estreitinha em torno de ômega zero. Até aqui tudo bem. O que a gente faz agora? Bom, mas esse campo que vai ser subtraído, que tem praticamente só uma frequência, como se fosse uma delta de Dirac, digamos assim, em torno dessa frequência ômega zero, no domínio da frequência, esse campo aqui no domínio da frequência, no domínio do tempo, corresponde a gente remover o quê? Corresponde a gente fazer a remoção de uma única, de um seno numa única frequência. Que frequência? Da frequência ômega zero. Uma delta de Dirac no domínio da frequência, né? Sua transformada de Fourier, então eu faço a transformada de Fourier do domínio da frequência para o domínio do tempo. Isso daqui corresponde a uma onda senoidal, tá bom? Então uma única onda senoidal no domínio do tempo. Então remover esse espectro, essa componente espectral no domínio das frequências, corresponde a remover uma função senoidal pura no domínio do tempo. Se a gente fizer essa subtração, o que a gente obtém? A gente obtém exatamente isso daqui que está sendo mostrado, tá bom? Bom, a hora que você olha aqui, então é claro, no domínio da frequência, você arranca aquela frequência ômega zero, você fica com um buraco lá no meio da tua frequência. No domínio do tempo, se você tinha essa onda aqui, que era uma coisa que oscilava, e você tira uma frequência, você subtrai isso, né? Isso disso, você vai obter uma função desse jeitão aqui. Bom, isso aí... Primeira coisa é que isso daí é estranho, né? Porque quando a gente tira uma única frequência do pulso, que é uma coisa, digamos assim, normal, né? É factível. Você pode arrumar material que tem uma absorção bem estreita, tá bom? A gente tira uma única frequência, né? E aí o meu pulso, no domínio do tempo, ele passa a se estender para sempre. Quer dizer, só porque eu tirei uma frequência, isso aí não parece estar fazendo muito sentido, tá bom? E isso daí é uma coisa que... É o que a gente está vendo aqui. Isso parece não ser uma coisa muito causal, né? Na verdade, não é causal mesmo, parece que precede a causa, né? Porque é como se eu estivesse tirando aqui uma frequência no tempo t igual a zero e subitamente isso altera o meu pulso para tempos anteriores ao tempo em que eu fiz a minha mudança, tá bom? Tempos menores. Quer dizer, parece que antes do tempo que eu removi a minha frequência, né? O meu pulso no domínio do tempo já foi alterado. Então, isso aí certamente não é uma coisa causal, né? Não existe uma relação de causa e efeito aí, tá bom? E isso aí é muito ruim, porque no fundo a gente sempre deseja que a física seja uma coisa causal. Bom, como é que a gente acerta esse problema na verdade, né? Afinal, a absorção acontece, né? E algumas vezes essa absorção é bastante estreita. Então isso daqui não parece que está fazendo nada de muito verdade. Bom, pessoal, para preservar a causalidade, o que a gente tem que fazer aqui, na verdade, é que a gente tem que lembrar o seguinte, que outras frequências, cadê meu mouse? Outras frequências aqui, elas não vão ficar lá simplesmente paradas. Essas frequências e essas frequências, elas não ficam paradas. Elas ganham uma diferença de fase, né, um phase shift aí, para que, quando a gente adiciona essas todas as frequências novamente para produzir um pulso, né, ele não vai se estender para trás. Tá vendo? Antes do evento de absorção acontecer. Então, essas frequências aqui, não é eu arranco essa frequência e não acontece nada com essas frequências. Não. Quando eu tiro essa frequência, há uma redistribuição de fase bastante complicada nas frequências que não foram alteradas, de tal forma que essa redistribuição de fase, esses phase shifts, como eu estou chamando aqui, eles fazem com que, ao haver o batimento, né, a interferência dessas diferentes componentes espectrais aí, isso faz com que o pulso, isso acerta, né, para que a física ainda seja causal, tá bom? Então é basicamente isso que acontece aqui. Então, ou seja, para haver absorção numa frequência, né, para haver absorção numa dada frequência aqui e preservar a causalidade, é preciso, gente, que a gente tenha uma série aí de phase shifts complicados, né?
nas componentes espectrais que ficaram, para que esse pulso, ao ser criado pela sobreposição das componentes espectrais que restaram, ele seja causal, ele não tenha coisas que precedam o evento da remoção daquela frequência, tá bom? Esses phase shifts que eu estou falando, esses deslocamentos de fases que dependem aí da frequência, na verdade dizem respeito a quê? A gente vai ter frequências diferentes que elas vão ter diferentes atrasos umas com relação às outras, certo? Eu tenho uma frequência, vai ter uma frequência ômega 1 dentro do meu pulso, uma frequência ômega 2, elas vão acabar tendo diferentes frequências de atraso. Tá bom? Mas o que é isso, pessoal? Bom, isso a gente sabe, né? Isso nada mais é do que a nossa própria dispersão, né? Dispersão é exatamente isso, tá bom? Então, esses diferentes phase shifts que a gente tem são os diferentes atrasos, o que implica necessariamente que a gente tem que ter dispersão. Se não houvesse dispersão, não teria como, né? Se não houvesse dispersão, a diferença de fase ia ser igual para todo mundo. E aí não ia poder fazer com que essas diferenças de fases diferentes iam fazer com que a causalidade permanecesse, tá bom? Beleza? Deu para entender mais ou menos o conceito do que eu estou falando aqui, eu espero, tá bom? Então, mais diretamente dizendo aqui, então tem que ter uma relação entre a absorção e a dispersão. Então não é possível a gente ter uma teoria causal em eletromagnetismo, a não ser que a gente tenha uma absorção e uma dispersão que andem ali de mãos dadas, tá bom? Então, se o material ele absorve luz, ele tem que ser, melhor dizendo, dispersivo. E é isso que esse é o conceito, e é por isso que existe, na verdade, a relação de Kramers-Kronig, que relaciona a dispersão, o índice da refração, com a absorção, né? Com a parte imaginária. Então, a parte imaginária é a absorção, a parte real é a dispersão. Tudo bem? Bom, vamos ver agora como é que a gente pode expressar isso daí, então, do ponto de vista matemático. Bom, pessoal, então a gente viu aí, então vamos tentar expressar isso daí matematicamente, tá bom? Então a gente viu, na verdade, que a nossa interação da luz com a matéria, né, a gente pode representar aqui a nossa polarização, né, linear, como sendo descrita no domínio da frequência, do tempo, por uma integral, então, de menos infinito a infinito, do E de t, que de t menos tal linha dt', tá bom? Então a gente viu isso daí um pouco mais para trás aí. E no domínio da frequência, então no domínio do tempo era uma integral mais ou menos complicada, tá bom? E no domínio da frequência ficava um pouquinho mais simples, né? Simplesmente aqui uma representação. A gente sabe que para representar ambos, né, a parte real e a parte imaginária, a gente em geral escreve aqui o nosso índice de refração complexo, que agora eu vou chamar de eta, tá bom? Então eta é identicamente igual aqui, é idêntico, né, ao índice de refração complexo, que é a sua parte real, que é o n de ômega, e a sua parte imaginária, que é o i kappa de ômega, tá bom? Então é claro, né, que lembrando que o epsilon, né, lembrando que o Ki, que a suscetibilidade está ligada aqui ao nosso índice de refração, então a gente, na verdade, a gente acaba escrevendo então o nosso Ki também como tendo uma parte real, que eu vou chamar aqui de Ki', e uma parte imaginária, então, que eu vou chamar então de Ki duas linhas. E a gente sabe, então, a gente já viu isso, que a parte imaginária de Ki duas linhas está ligada a kappa, e que a parte real de Ki' está ligada, que é a parte real de Ki, que é Ki', está ligado ao índice de refração, tá bom? Então, se o N tem parte real e imaginária, e como o N, né, é raiz de K, né, e K é 1 mais Ki, então é claro, então N é raiz de 1 mais Ki, então é claro que o Ki também tem partes reais e imaginárias, tá bom? Bom, então vamos lá. De uma análise de variáveis complexas, né, como a gente sabe, pode-se provar aí, ó, que se você tem uma resposta que é uma função causal, né, que tem causa e efeito, né, ou seja, que se você tem, vamos lá, voltando um pouquinho, a gente consegue mostrar da análise aí, de variáveis complexas que se a gente tem uma função que é causal, daqui a pouco eu falo sobre essa função, uma função causal qualquer, a gente consegue provar que se você tem uma função resposta, essa função ela é causal, né? Ou seja, para essa função só importam coisas que de fato acontecem daqui para frente, né?
a transformada de Fourier dessa função, né? A transformada de Fourier dessa função que é causal deve ser analítica, tá bom? Ou seja, é uma função que numa certa região lá do seu espaço, ela deve ser diferenciável em qualquer ponto, tudo bem? Então, basicamente, isso daí dá para ser provado lá de variáveis complexas, é uma coisa que a gente vê lá em matemática em alguma hora da vida da gente. Mas, então, basicamente, então a gente sabe aí, o que a gente sabe é isso, tá bom? Que se a nossa função ela é causal, a sua transformada de Fourier também, a sua transformada de Fourier vai ser analítica, tá bom? Veja só, a nossa função aqui, a nossa suscetibilidade tem que ser causal, né? Então, a suscetibilidade aqui, então como é que a gente escreve matematicamente que a nossa função é causal? O que de t menos tal linha tem que ser igual a zero para t menor do que tal linha, ou seja, para tempo negativo, só que tem que ser igual a zero, porque eu não tinha aplicado aí no meu campo. Tá bom? Imagina que o meu campo está sendo aplicado a partir em tempo igual a zero, tá bom? Tempo positivo. Então, se a minha suscetibilidade, né, é uma função causal, né, porque tem lá a história da resposta que tem que acontecer depois que eu aplico o meu estímulo. Então, de acordo aí com essa análise matemática que vem da função da análise de materiais de sistemas complexos, né, de variáveis complexas, se o meu Q de t ele é causal, então essa função aqui do jeito que eu estou escrevendo, você vê que é bem genérica. Então, o meu Q de t é o diabo que for para positivo, mas para t menor do que tal linha, ele é zero. Mas para frente ele pode ser o que for. Então, estou dizendo aqui o seguinte, que se essa função for causal, se o meu Q de t for uma função que é causal, o Q de ômega vai ser analítico. Tá bom? Então, é basicamente isso, a única coisa que a gente tem que fazer. Bom, tá bom. Quando você faz isso daí, né? Depois de algumas elucubrações matemáticas, é possível a gente mostrar, né, como a gente viu, como eu já comentei para vocês há um pouco atrás, que a parte real e a parte imaginária, né, de uma função linear causal, né, no domínio da frequência se relacionam da seguinte forma aqui, ó, tá bom? Então a parte real, a parte imaginária se relaciona com a parte real, assim, e a parte real se relaciona com a parte imaginária por essa equação. Essas aqui são as famosas equações de Kramers-Kronig para as suscetibilidades. Aí volta tudo aquilo que eu falei antes, né? Se a gente conhece a dispersão do índice de refração, a gente consegue obter absorção e vice-versa. Então aqui eu só estou falando uma coisa aqui, mas não estou fazendo nada não. Então vamos lá, só estou relembrando como é que a gente fez, mas eu quero tentar usar essa história aqui. Então se a nossa função no domínio do tempo é causal, o meu Q de ômega vai ser analítico, então está tudo resolvido. Então vamos lá, voltando para a gente tentar demonstrar que isso daqui é verdade. Então, a gente começa para tentar mostrar essa expressão que eu falei que dá para demonstrar formalmente, né, usando lá a integral de Cauchy, integral de resíduos e assim por diante, né, e usando um pouco algumas argumentações da analiticidade das funções causais. Mas como é que a gente pode fazer isso aí de uma maneira um pouco que não é uma demonstração rigorosa, mas é uma maneira bastante interessante de mostrar. Olha só, então a gente parte, essa demonstraçãozinha, a gente parte do meu P de t, que a gente escreve como seno ε0, integral de infinito a infinito, do E de t', Q de t menos t' dt', tá bom? Então tudo bem aqui. Tá bom? Então essa seria a minha polarização, que tem uma resposta, uma função resposta, né, que seria o meu Q, que obedece aí à causalidade. Então, matematicamente, né, a nossa causalidade, né, ela vai dizer aqui, ó, que o meu E é igual a zero para tempo negativo, tá bom? Beleza? Ou seja, não tem resposta antes do campo ser aplicado, né? Desculpa, gente, tá aqui a minha causalidade, que eu estou falando o seguinte, que então, a descrição matemática da causalidade é o seguinte, ó, o meu campo, ele é zero, tá bom? Então, não tenho campo aplicado para tempo negativo, e a minha resposta, né, ela vai ser zero para t negativo, ou, né, se você preferir, o meu Q de t menos t' que aparece ali vai ser zero para t menor do que t', que é a mesma coisa, tá bom? Então, o meu campo ele vai ser aplicado a partir de t igual a zero, só vai ter valor diferente de zero para t positivo, e a minha causalidade aqui da minha função resposta vai ser dada por isso daqui. Então, a minha função resposta só vai responder, certo, para tempos positivos, depois da aplicação do campo. Tudo bem? Bom, então isso daí pode ser escrito de maneira, essa causalidade na minha função Q de t, ela pode ser escrito de maneira compacta usando a função degrau. Então eu vou escrever que o meu Q de t, ele é a função degrau vezes o Q de t. Se eu tenho uma função Q de t que ela é não causal, tá bom?
Eu multiplico isso pela função degrau, né? A função degrau, o que ela é? 0 para tempo negativo, ela é 1 para tempo positivo. Uma função tipo Heaviside, né, na verdade. Uma função step unitária, né? Uma função degrau unitária. Então, uma maneira da gente, se eu tenho uma função aqui que é uma função complicada, eu vou falar assim, essa função agora ela vai ser causal. Se é para ser causal, ela só vai valer daqui para frente. Então, eu multiplico ela por uma Heaviside, e aí a gente tem aqui, então, de uma maneira matemática bastante simples e compacta, a gente está dizendo que a nossa função resposta, né, a minha suscetibilidade, ela é causal dessa forma. Bom, então o que a gente faz agora? Então vamos lá. Como é que fica essa causalidade no domínio da frequência? Bom, para determinar a causalidade do domínio da frequência, eu quero calcular o meu Ki de ômega. Meu Ki de ômega é o F entre chaves da minha expressão para o meu Ki de t, que é causal. Então eu estou fazendo aqui, ó, esse aqui é o meu Ki de t, esse F aqui representa a transformada de Fourier. Então quem que é o meu Ki de ômega? O meu Ki de ômega é a transformada de Fourier da minha função que é causal no domínio da frequência, tá bom? Então se eu tenho uma função que ela é causal no domínio da frequência, eu vou, na verdade, fazer a transformada de Fourier dessa função que é causal, da minha função suscetibilidade que é causal no domínio da frequência, e aí eu vou ter qual é a função, eu vou ter o statement da minha causalidade no domínio da frequência, tá bom? Então, beleza. Então, como é que é a transformada de Fourier? A transformada de Fourier de menos infinito até infinito, do φ de t, Ki de t, elevado a menos i ômega t dt. Não tem nenhum problema, tá bom? Mas, né, gente, esse Ki de t a gente sabe como é que é. Esse Ki de t, ele é, pela transformada de Fourier também, né? Ele é a integral de menos infinito a infinito de Ki de ômega' elevado a i ômega' de ômega'. Então eu posso substituir, a transformada de Fourier desse cara, eu calculo aqui, ó, tá bom? E aí eu substituo essa transformada de Fourier aqui nessa expressão. Então o meu Ki de ômega vai dar aqui então a integral em tempo, né, que é essa daqui, e vai ter uma segunda integral, que é a integral em ômega', que vem da transformada de Fourier. Então vai dar isso aqui, a integral de menos infinito a infinito, dt, tá bom? A integral de menos infinito a infinito, d ômega', a função Heaviside, Ki de ômega' elevado a ômega menos ômega' dt. Rearranjando aqui um pouco as coisas, né? Deixando todo mundo para fazer a integral do tempo aqui separadamente das coisas. Então eu tenho que resolver primeiro essa integral do tempo, porque vai dar uma coisa que depende da frequência, depois, né, da frequência ômega', e depois isso aqui vai resolver, essa função aqui vai depender da ômega', que vai ficar junto com essa, aí eu resolvo então a minha função aqui toda em ômega', tá bom? Muito bem. O que é isso daqui? Bom, só reescrevendo aqui, só para ficar bonitinho, né? Então aqui, ó, estou escrevendo o meu Ki de ômega, só reescrevi um pouco a equação anterior. Isso daqui vai ser então a integral de menos infinito a infinito, desse d ômega' tal, só reescrevi a função anterior. Isso daqui, ó, tá bom? Essa parte aqui, o que é? Isso daqui é a transformada de Fourier da minha Heaviside, tá bom? Né? Então isso daqui eu posso escrever como sendo a integral de menos infinito a infinito de ômega', Ki de ômega'. Isso daqui é a transformada da minha transformada de Fourier da minha Heaviside, θ de t, só que para não em ômega, mas para esse ômega menos ômega', né? Então essa é exatamente a transformada de Fourier, só que em vez de ser para o espaço ômega menos ômega'. Então está escrito aqui, ó. Então isso daqui é o θ de ômega menos ômega', transformada de Fourier. O fato é que a transformada de Fourier de uma função degrau, essa daí é conhecida, tá bom? Essa daí é bem conhecida. Então, ó, o θ de ômega é a transformada de Fourier do θ de t. Isso daqui, ó, a transformada de Fourier do θ de t é meio da função delta de Dirac de ômega mais i sobre 2π ômega, tá bom? Desculpa. Então, isso daqui é a transformada de Fourier da minha função Heaviside. Basta eu substituir aqui, ó, aqui no argumento da função, aqui é ômega menos ômega', e aqui é ômega. Então, basta, na verdade, eu pegar essa minha expressão aqui, ó, né, para o Ki de ômega, que vai ser, então, a integral de menos infinito a infinito, de ômega', Ki de ômega', e aí eu, no lugar desse cara aqui, eu substituo isso, ó, tá bom? E aí eu faço a distributiva. Então, vai dar, né, mais, esse θ de ômega menos ômega', então vai dar meio, né, da função delta de Dirac de ômega mais ômega', mais, aí tem esse i que aparece aqui, esse 2π que aparece, tá bom? Que
de ômega' sobre 2π ômega menos ômega', tá bom? Só faz a distributiva ali na nossa equação, tudo bem? Bom, então, ao fazer isso, ó, a gente agora consegue calcular que, então, dessa expressão aqui, né, a gente agora consegue encontrar esse cara aqui, né, só vai valer quando ômega for igual a ômega', né? Então a gente consegue escrever que isso daqui vai dar, então aqui vai dar, ó, Q de ômega mais meio de Q de ômega, né? Porque isso aqui é só que essa integral só vai fazer diferente de zero para quando ômega for igual a ômega'. Então isso daqui vai dar meio de Q de ômega. Tá bom que você passa para o lado de lá com menos meio, então isso aqui vai dar meio de Q de ômega do lado de cá. Meio de Q de ômega do lado de cá, que vai ser igual a I sobre 2π, integral de menos infinito a infinito, de ômega', Q de ômega' sobre 2π ômega menos ômega'. Tá bom? Que, na real, né, aí você corta esse 2 desse lado aqui com um 2 do lado de lá, né? E isso daqui, na verdade, dá exatamente a causalidade no domínio da frequência, tá bom? Então isso aqui é como é que é o meu Q de ômega, é igual a, então, a minha função Q de ômega no domínio da frequência, considerando que a minha função é causal, ela vai ser escrita dessa forma aqui, tá bom? Então essa aqui é a minha expressão que dá a tal da minha causalidade no domínio da frequência. Bom, o que a gente costuma fazer agora é que a gente costuma então escrever isso aqui como sendo sua parte real, Q', e sua parte imaginária, Q2'. Então eu vou escrever esse meu Q daqui, né, como sendo sua parte real mais a parte imaginária, né? Então aí eu venho para cá e separo isso daqui então em partes reais e partes imaginárias. Então eu escrevo esse meu Q aqui como sendo um Q contendo um Q' mais um I Q2', tá bom? Basicamente é isso aí que a gente faz aqui do lado direito da nossa equação, tá bom? Então como o meu Q, ele é o Q' mais I Q2', então eu substituo esse cara aqui por Q' mais I Q2', aí faz uma matemáticazinha ali, e aí você obtém no final das contas essa expressão aqui, tá bom? Que é basicamente que permite a gente encontrar a relação entre o Q', né? E aí você escreve que isso daqui é igual àquilo e tá tudo bem. Então você vai pegar aqui, ó, essa parte real aqui, Q', né? Vai ser igual a esse cara aqui que é a parte real, meio de Q2', não sei o quê. Esse aqui é a parte imaginária que vai ser igual a isso daqui. Então a gente escreve aqui uma relação entre a parte imaginária e a parte real da suscetibilidade, entre a parte imaginária e a parte real da suscetibilidade, que na verdade, né, são exatamente aqui, as relações de Kramers-Kronig, né? Se você vier agora e escrever essa integral apenas para frequências positivas, né, de 0 a infinito, tá bom? Que é essa mesma coisa que está aparecendo aqui, ela muda um pouquinho, aparece um 2 e um ômega ali na frente, mas a gente consegue então demonstrar as relações de Kramers-Kronig simplesmente usando uma função Heaviside e determinando então como que é a função Q de ômega causal, sendo que eu estou impondo que o meu Q de t é causal, certo, pessoal? Então como eu falei para vocês, é um caminho, né, que a gente segue aí, meio que explicando, né? Primeiro a gente faz uma explicação mostrando que a refração e a dispersão elas andam juntas, né? Não pode haver absorção se não houver dispersão. Então, primeiro a gente mais ou menos comenta desse assunto. E isso é uma coisa que, se não fosse assim, isso afetaria a causalidade. Então, a gente mostra que a causalidade é importante. Aí eu imponho a causalidade fazendo uma função, falando que a minha função Q de t, que não era causal, ela se torna causal ao usar uma função Heaviside. Calcula a transformada de Fourier, então, desse meu Q de t para calcular um Q de ômega, que então vai ser causal. Aí vai aparecer lá a transformada de Fourier da função Heaviside, que é conhecida, né? E aí, a partir disso, só fazendo uma matemática, a gente consegue demonstrar que as relações de Kramers-Kronig. Como eu disse, não é uma demonstração rigorosa, né? Mas a rigorosa mesmo, talvez vocês já tenham visto, ou vocês podem dar uma olhada aí em vários livros por aí. Mas essa aqui é uma demonstração que eu acho mais interessante, porque eu acho que ela
apresenta um pouco mais assim da física do problema. Bom, pessoal, como é que ficam agora as relações de Kramers-Kronig em ótica não linear? Tá bom? Então, até agora, o que a gente viu? A gente viu as relações de Kramers-Kronig em ótica linear, tá bom? E eu falei dessas relações aqui, como nesse slide anterior, por exemplo, relacionando a parte imaginária e a parte real, a parte imaginária e a parte real das suscetibilidades, mas é claro que a gente consegue relacionar, né, isso com as partes reais e imaginárias, tanto do índice de refração quanto da absorção. Tá bom? Então a gente sabe que a gente consegue relacionar a absorção, por exemplo, né, para aqueles meios oticamente pouco densos, né, a gente consegue relacionar usando então aquelas relações que a gente até viu em algumas aulas atrás, né, o índice de refração como sendo 1 mais, né, a parte real, né, do N, né, então a parte real do Q, desculpa, então a parte real do Q é 1 mais meio da parte real do Q, né? Então é 1 mais meio da parte real do Q. A parte real do Q é essa daqui, que está ligado com a parte imaginária, que a gente consegue relacionar com a absorção. Então, simplesmente usando essas relações, a gente consegue escrever relações de Kramers-Kronig, embora para as suscetibilidades dessa forma aqui, são as formas que elas são mais tradicionalmente conhecidas, né? Mas você consegue, obviamente, relacionar a refração com a parte real da suscetibilidade, a absorção com a parte imaginária da suscetibilidade, e é claro que aí você consegue escrever aqui relações de Kramers-Kronig envolvendo diretamente a absorção e a refração, e não a parte imaginária de Q com a parte real de Q, tá bom? Até aí tudo bem. Então, isso tudo aqui, até aqui, é o que a gente consegue falar um pouquinho aqui de Kramers-Kronig para vocês em ótica linear. Agora a próxima pergunta é o seguinte, né? E como é que ficam então essas relações de Kramers-Kronig em ótica não linear? Bom, é claro, né, pessoal, que em ótica não linear, né, assim como em ótica linear, a causalidade também é válida, né? Obviamente aí. A questão toda é que em ótica não linear nem sempre é possível a gente escrever uma relação de Kramers-Kronig aí bem compacta, ou uma relação de Kramers-Kronig que possa ser válida em qualquer tipo de circunstância e assim por diante. Acho que eu estou querendo dizer, no final das contas, é que em ótica não linear dá para escrever uma relação do tipo de Kramers-Kronig para alguns tipos de processos, dependendo aí de algumas condições que a gente possa ou não ter, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos lembrar primeiro aí, né, pessoal, que tanto para Q1 quanto para Q2, né, a gente também tem expressões integrais lá que ligam com uma função resposta, como a gente viu agora há pouco, né? Então a gente tem uma função resposta para o Q2 que a gente ligava lá, por exemplo, com o campo E1, com o campo E2, com o campo na frequência ω1, com o campo na frequência ω2, tá bom? Portanto, aquelas expressões elas obedecem o princípio da causalidade, como a gente observou alguns slides aí para trás, tá bom? Muito bem. Então, uma vez que a gente tem essas relações de Kramers-Kronig aí, que elas são derivadas, né, elas são demonstradas aí para sistemas lineares, né, como a gente fez até agora, a gente demonstrou relações de Kramers-Kronig. Então, o problema não é a causalidade, né? Causalidade, obviamente, deve ser obedecida, e a gente tem uma função para Q2, para Q3, assim como a gente tem para Q1, onde a gente tem, isso está relacionado às funções respostas. Então, a causalidade não é o problema. O problema, na verdade, se diz, não se diz, mas o problema, ele, na verdade, vem porque as relações de Kramers-Kronig, como a gente demonstrou até agora há pouco, elas valem lá para funções lineares. Então, em princípio, assim, parece que é um tanto quanto impossível a gente aplicar a mesma lógica que a gente utilizou até agora há pouco para sistemas não lineares, tá bom? Então, qual que é aí a chave para resolver esse problema? Bom, a única maneira, né, ou uma estratégia que as pessoas vêm empregando para utilizar relações de Kramers-Kronig em ótica não linear é linearizando a situação, tá bom? Então, imagina que a gente tem aqui, por exemplo, 3 campos, né, ω1, ω2, ω3, que incidem aqui no material que tem Q3, tá bom? Então, a ideia, na verdade, qual é? É a gente imaginar
que tanto o campo ômega 1 quanto ômega 3, como está mostrado nesse sistema aqui, ó, eles meio que perturbam o sistema. E o campo ômega 2, aí ele vem na sequência e prova, né, e experimenta essa perturbação causada pelos campos ômega 1 e ômega 3, tá bom? Dessa forma, o que acontece? A gente, na verdade, vai tratar o Q3 juntamente com o campo na frequência e ômega 1 e ômega 3 como sendo uma coisa só, né? E aí, isso tudo vai responder ao campo ômega 2, tá bom? Então, novamente, a gente, na verdade, vai estar linearizando. A gente não vai considerar que o nosso sistema ele é não linear, porque ele vai com E1, E2, E3. Mas a gente vai dizer que a gente tem um sistema que é o Q3, excitado por ômega 1, ômega 2. E aí, ele vai ser linear com o campo na frequência ômega 2, tá bom? Então, essa situação aí, ó, né, no âmbito geral, ela acaba sendo expressa da seguinte forma, né, um Q3 de ômega xi, né, ômega sigma, ômega 1, ômega 2, ômega 3, E de ômega 1, E de ômega 2, E de ômega 3, tá bom? Então, se a gente, na verdade, imagina que a gente vai ter aqui, ó, o ômega 1 e o ômega 3, como se fosse um sistema agora que eu já imagino que os campos ômega 1 e ômega 3, eles excitam o meu sistema material, então esse sistema todo ele vai ser linear no meu campo ômega 2 que vem depois. E aí, tudo bem, tá bom? E aí, nesse tipo de abordagem, com esse tipo de situação, quando isso faz sentido para o problema físico que a gente está trabalhando, aí sim a gente consegue escrever relações de Kramers-Kronig não lineares aí, em ótica não linear, tá bom? Bom, nesse caso específico que eu falei agora aí, ó, o que a gente tem, na verdade, é isso daqui. Por exemplo, a gente consegue esse tipo de relação de Kramers-Kronig. A parte real do Q3, né, vai ser ligada aqui à parte imaginária do Q3. Tá vendo aqui, ó? Aonde, né, eu tenho aqui, ó, ômega 1, ômega 3, né, que estão fixos, né? E a gente, na verdade, corre apenas o ômega 2, tá vendo? O ômega 2 é a minha integração. Então é como se fosse praticamente um experimento de pumping probe, né? Eu tenho meu sistema, eu excito com duas frequências, ômega 1 e ômega 3, e aí eu venho como se fosse com um probe de luz branca na frequência ômega 2, tá bom? E aí sim, esse meu sistema vai ser linear com a amplitude do campo em ômega 2, tá bom? Bom, então como vocês estão vendo aqui, né, a gente vai ter uma resposta aqui na frequência, vai ter um ômega sigma linha, que é dado por ômega 1 mais ômega 2 linha mais ômega 3, e o ômega sigma, que é ômega 1 mais ômega 2 mais ômega 3. Então, nesse tipo de situação, a coisa dá para ser feita, tá bom? Então, a gente observa aqui que nessa equação, ó, todos, né, menos o campo de excitação, são fixos, né, que é o que eu acabei de mostrar ali, ó, por isso que eu escrevi isso aqui para deixar anotado, né? Ômega 1, ômega 3, todo mundo é fixo. Quem não é fixo é o ômega 2 linha, tá bom? Ele é o campo que está variando aqui no meu problema, tá bom? Que é nele que a gente está medindo a perturbação. Se você tivesse, por exemplo, um sistema do tipo de índice de refração não linear, né, que é uma coisa que a gente mede bastante aí no laboratório, né? Então, quando a gente tem uma mudança no índice de refração induzida por um feixe auxiliar, a gente também pode escrever as relações de Kramers-Kronig, tá bom? Então, aqui eu tenho ômega e ômega 1. Então, esse ômega 1 é como se ele entrasse duas vezes, né? Então, como eu quero ver a mudança no próprio índice de refração, então ele entra com o sinal ômega 1 e menos ômega 1. Percebe? E aí, o meu ômega é o meu o meu outro campo que mede essa alteração no índice de refração. E aí você consegue escrever novamente uma relação do tipo de relação de Kramers-Kronig, aonde novamente, né, o ômega 1 acaba tendo que ser fixo e o ômega aí ele vai ser variável. Percebe? Mas isso daqui funciona aqui para explicar, dá certo, dá para fazer. Ele tem várias peculiaridades para se resolver isso daqui experimentalmente. Porque, olha só, ao fazer isso, né, pessoal, eu vou ter que fixo um ômega 1, certo? Eu fixo um ômega 1 e eu varro o meu ômega 2. Então, eu preciso varrer o meu ômega 2 para eu saber esse meu Ki aqui de ômega 1 menos ômega 1. Se eu quiser saber numa outra frequência ômega 1, eu tenho que fazer de novo tudo o experimento de novo. Eu tenho que mudar esse valor de ômega 1,
jogo o meu ômega 2, o meu ômega, né, o meu verde aqui, que é o meu integrável aqui, é o meu ômega linha, varro todo mundo, aí eu acho numa segunda frequência ômega 1. E assim eu vou fazer. Então, para levantar o espectro, nesse caso, né, para ter o espectro para diferentes valores de ômega 1, né, ou até, né, eu preciso ir fazendo essa varredura múltiplas vezes. Experimentalmente também, tem várias dificuldades experimentais que devem ser levadas em consideração, como por exemplo, se esse ômega 1 e esse ômega forem muito distantes um do outro, né, em frequência, eles vão ter, obviamente eles têm refração diferente, né, dispersão do meio material. Então é claro que o ômega 1 e o ômega vão se propagar dentro do material com velocidades diferentes, certo? Então o tempo em que vai haver a interação entre o ômega 1 e o ômega é diferente. Lembrando que eu tenho que varrer o meu ômega, né? O meu ômega aqui, ó, ele não é fixo, né? Ele vai varrer. Então, é como se fosse uma luz branca. Então, você tem que ter para cada ômega que eu estou varrendo aqui nessa minha luz verde, vamos dizer aqui como representado, e já que o ômega 1 é fixo, eu vou ter diferentes tempos de sobreposição. Então, é como se o intervalo temporal ou o comprimento de interação, né, entre esses pulsos com diferentes frequências vai ser diferente para cada frequência ômega que eu estou carregando, né? E quando eu mudo o meu ômega 1, isso muda também. Então isso aqui experimentalmente é bastante complicado de fazer, porque você ainda tem que, além de fazer toda a medida e não sei o que, você ainda precisa levar em conta essas dispersões, tem que saber muito bem a dispersão linear do material e fazer a correção dessa dispersão não linear para saber quanto que é o comprimento efetivo de interação entre o ômega 1 e o ômega para cada cor diferente da tua luz branca ômega, para que isso aqui possa funcionar. É por isso, pessoal, que não é muito comum, né, você ver por aí pessoas que fazem esses espectrômetros não lineares, entendeu? Porque você poderia falar assim, nossa, então eu posso fazer uma espectroscopia não linear aqui, onde eu meço a parte imaginária, eu meço minha absorção de 2 fótons e a partir da absorção de 2 fótons eu consigo determinar a refração não linear. Essa é a ideia da espectroscopia não linear, né? Desses espectrômetros não lineares de luz branca. Acontece que eles têm esses vários problemas, né? Que você na verdade tem que levantar uma curva de absorção não linear, varrendo essa frequência e essa frequência, e levando em conta a dispersão disso tudo, isso acaba acarretando tantos erros, né, tantas aproximações que você tem que fazer, que no final das contas o resultado é tão trabalhoso quanto você ir lá e ficar medindo a refração não linear, comprimento de onda por comprimento de onda. Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês hoje então era isso. Até a próxima aula, tá bom?